Olá, queridos amigos, irmãos, aqui quem fala é o pastor Silvio César e mais uma vez é um prazer imenso estarmos juntos para darmos prosseguimento aos estudos das lições do primeiro trimestre da revista Palavra e Vida com o tema Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. E é uma alegria imensa porque hoje nós vamos entrar no livro de Levítico e vamos aprender muito sobre o valor da santidade, a lição de número 8, que tem por título Santidade ao Senhor. Após todas as orientações espirituais e morais que nós vimos nas lições anteriores, especialmente nos 10 mandamentos, o Senhor orienta que uma das tribos de Israel fosse completamente dedicada, exclusiva ao serviço dele, conduzindo a adoração do povo. Essa tribo foi a tribo de Levi. A partir de então, o Senhor orientou sobre todos os detalhes de como deveria ser essa adoração e um lugar específico onde todos se reuniriam para adorar o único e verdadeiro Deus, que os livraria do Egito. O livro de Levítico mostra esses conjuntos de normas, de regulamentos, de ritos, para que todo o povo de Israel pudesse adorar a Deus de forma adequada. Essa adoração não poderia ser de qualquer maneira, deveria ser de forma adequada, e o Senhor mesmo estabeleceu estas formas. Porém, nós podemos extrair, e é o que nós pretendemos através destas lições, dessa lição de hoje, poderosos ensinamentos para a nossa vida, ainda hoje, mesmo vivendo sob a dispensação da graça. Vamos juntos? O primeiro tópico da lição fala sobre Levítico, uma compreensão sobre a natureza do culto no Antigo Testamento. Eu quero ler primeiramente a palavra de Deus no livro de Levítico, no seu capítulo 19, no versículo 2, onde a palavra do Senhor diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E o capítulo 11, versículo 44, do mesmo livro de Levítico, também vai nos ensinar a respeito da santidade. Diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Veja, como a essência do livro de Levítico, a chave do livro de Levítico é trazer o povo a uma santidade, a uma vida de separação, a uma vida de exclusividade, tudo separado das demais nações pagãs. Primeiramente, é importante esclarecer que o termo Levítico, que dá nome ao livro, significa pertencentes aos levitas. Isso já nos dá uma ideia da tribo de Levi, que foi separada exclusivamente para exercer o seu sacerdócio. Isto é uma série de normas e preceitos que deveriam ser estritamente observados pelos filhos de Levi, não somente observados, como também ensinados e ministrados. Se nós desejamos ter uma compreensão melhor da natureza do culto no Antigo Testamento, então certamente o livro de Levítico é de grande importância. Neste livro, nós vemos as orientações de Deus sobre o culto que seria prestado a Ele. Mas, sobretudo, vemos a orientação do Senhor sobre a necessidade da constituição de um reino de sacerdotes santificados. Então, o livro de Levítico, ele nos dá orientação quanto ao culto, quanto à liturgia, a forma como o povo deveria adorá-lo, mas também, num sentido mais amplo, ele tem o propósito de constituir um reino de sacerdotes santificados. Se fizermos um rápido resumo temático sobre o que estudamos até aqui, podemos ver a importância do livro de Levítico, comparando com os outros. Por exemplo, o livro de Gênesis nos mostra como o pecado foi introduzido no mundo e a consequência que isto causou, o desastre que foi. No livro de Êxodo, o tema já é a liberdade. O Senhor retira o povo da opressão, da casa da servidão, do cativeiro do Egito, e os liberta com a promessa da posse de uma terra prometida. E no livro de Levítico, o tema já é santidade. Então, Gênesis nos fala de pecado, Êxodo nos fala de libertação, de liberdade, e Levítico fala de santidade e a obediência ao Senhor. Assim podemos ver a grande sincronia entre os 3 primeiros livros da Bíblia e o grande plano de salvação de Deus para a humanidade. Pois se o livro de Gênesis e no livro de Êxodo falam do pecado e redenção, respectivamente,
o livro de Levítico fala da santificação e apresenta a maneira como o homem pode caminhar em comunhão e santidade com o Senhor. Primeiro, a consequência do pecado, a queda. Depois, a libertação do cativeiro, a redenção. E depois, a maneira como o povo deveria viver. Aí, o Levítico vem com o tema santificação. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo tópico. No tópico 2, nós vamos ver agora, passaremos a observar as orientações para o culto. Como deveria ser esse culto? No livro de Levítico, podemos perceber as instruções claras do Senhor para o ofício dos sacerdotes no tabernáculo. Então o Senhor levanta os sacerdotes para exercer o seu serviço, e o ofício desses sacerdotes não é alheio, não é aleatório, ele também vem em cima de normas e instruções do próprio Senhor. É importante mostrar ainda que, de forma muito reduzida, sobre o lugar que o Senhor instituiu como local de adoração, se antes do êxodo a adoração era patriarcal familiar, agora se torna também coletiva. Então houve um avanço no quesito adoração, passando do familiar, patriarcal, para o coletivo. E ela é centrada numa estrutura móvel com compartimentos contendo o santo lugar, o santíssimo lugar. Neste lugar, inclusive, ficava ali a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus com o seu povo. Irmãos, já ouviram falar da Arca da Aliança, né? Onde a Arca do Concerto, também como ela é chamada, ela era a figura representativa, o símbolo da presença de Deus para com o povo. Também havia os lugares para o altar dos holocaustos, as pias, as entradas e saídas para a adoração, enfim, tudo foi meticulosamente orientado por Deus para a adoração do seu povo. Deus lhe deu as instruções e as orientações. O que nós podemos aprender aqui é a importância daquilo que o Senhor espera que o adoremos, da forma como o Senhor espera que o adoremos, que deve ser de forma correta. É muito comum ouvirmos expressões no sentido de que a adoração não deve seguir uma ordem bem estabelecida. Sabemos que o nosso Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade, conforme João 4, versículo 23 e 24. No entanto, fica claro no livro de Levítico sobre a necessidade de se estabelecer um cuidado quanto ao culto ao Senhor. Talvez nesse tópico aqui, o que nós precisamos pegar como chave é exatamente que a adoração, o culto, a necessidade da ordem, a necessidade da decência, a necessidade de uma liturgia que tenha uma organização para que a gente para que a adoração coletiva não seja uma adoração sem mínimo de ordem possível. Embora, é claro, o que sobressai na adoração é que seja verdadeira e espiritual. Com efeito, no livro de Levítico encontramos instruções especificamente aos sacerdotes e levitas, a fim de conduzir os sacrifícios e outros rituais associados ao tabernáculo. São procedimentos para os israelitas se separarem do pecado e das impurezas, a fim de se aproximarem de Deus no santuário. Em Levítico, a santidade ao Senhor é o ponto principal, é o centro para todo o povo de Deus. Conforme vamos ver lá no capítulo 17, no versículo 11, vale a pena a gente conferir a leitura desse texto, onde a palavra do Senhor diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, a gente observa que esses ritos, essas formas, essas orientações, é exatamente para que a santidade fosse destacada no meio do povo. Desse modo, o livro de Levítico se constitui como um verdadeiro código de normas divinamente determinadas e designadas com o propósito de tornar a nação de Israel diferente de todas as outras nações, quer espiritualmente, moralmente e até mesmo no que se refere aos costumes do dia a dia. O povo de Israel, portanto, se tornar-se-ia uma nação santa, ou seja, separada dos modos e costumes das nações que os cercavam, consagrada ao serviço do único e verdadeiro Deus. No próximo tópico, nós vamos ver sobre a importância dessas exigências. O próximo tópico do tópico 3 fala sobre a grande exigência e sua respectiva solução. Bom, fica claro para nós, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que Deus quer que sejamos santos assim como Ele é santo. Levítico, capítulo 20. Aliás, esse tema santidade vai dar um tom de todo o livro. E no capítulo 20, no versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer assim no livro de Levítico: portanto, santificai-vos e sede santos,
pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a exigência da santidade por parte de Deus para com o povo e também para conosco é um fato. A grande questão aqui é, diante de tal perspectiva, certamente um conflito emerge em nosso interior. Como podemos ser santos, uma vez que temos uma natureza caída? Não é verdade? Talvez esse seja o grande conflito, o grande debate aqui, não só desse tópico, como até mesmo do tópico de todo o livro. Como pode ser possível estabelecer um padrão de santidade em nós, totalmente aprovado, por Deus, se ainda lutamos contra a nossa natureza pecaminosa? Então, a grande questão do livro de Levítico é que nós, hoje, lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. E a exigência de Deus para com o povo e para conosco, por extensão, é que vivamos uma vida de santidade. Como podemos vencer isso? A solução desta grande questão pode ser respondida no livro de Levítico. A solução está exatamente na expiação por meio do sangue. Quando a gente lê novamente lá, capítulo 17, versículo 11 de Levítico, olha que coisa interessante, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Então, no Antigo Testamento, essa expiação, o sacrifício dos animais, apontava para o sacrifício definitivo do Cordeiro de Deus, conforme é revelado no Novo Testamento. Então, a gente precisava, para purificar-nos dos nossos pecados, tinha que haver derramamento do sangue dos animais. É claro que isso foi uma tipificação daquele que viria como o Cordeiro de Deus, que derramaria o sangue por nós, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme João 1,29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue dos sacrifícios de animais no Antigo Testamento cobria o pecado e apontava para o Salvador, para o Cordeiro Santo e Divino, cuja morte trouxe perdão, redenção e salvação. Então, em Levítico, observamos muitos sinais que apontavam diretamente para Cristo e sua obra redentora na cruz. Tal como em Levítico o derramamento de sangue era a condição para a purificação do pecado, hoje nós não derramamos mais o sangue de animal, porque Cristo já derramou o sangue dele por nós na condição de Filho de Deus. Então, para resolvermos essa grande questão da nossa natureza caída e a questão da exigência de santidade, graças a Deus que em Cristo Jesus nós encontramos essa resposta e essa solução. Passamos agora a refletir sobre como o livro de Levítico nos fala hoje. Esse é o tópico 4, é o que colocou o quarto tópico da lição. Como o Levítico nos fala hoje? Segundo nos afirma Andrew Bonar, o teólogo, não há outro livro como o Levítico, onde encontramos tantas palavras proferidas pelo próprio Deus. O próprio Deus tem as suas falas diretamente no livro de Levítico. Então, ele é um livro único e singular nesse aspecto. Esse fato não nos deixa dúvidas quanto à importância em estudar-se Levítico, inclusive com total interesse e devoção. Em virtude de que, para alguns, a leitura pode ser densa, de difícil interpretação acerca dos regulamentos específicos sobre as ofertas, os sacrifícios, a purificação, as festas religiosas, nós corremos o risco de não interpretar corretamente Levítico e reduzi-lo apenas a um contexto de um povo antigo e sem esclarecimento, o que seria um grande equívoco, um erro, até porque Levítico faz parte de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Por isso ele já seria importante por isso, todos os desígnios de Deus. Mas correremos risco se reduzirmos Levítico a apenas um livro com contexto histórico informativo. Não, ele é muito mais do que isso. Corremos o risco até mesmo de não achar o terceiro livro da Bíblia apropriado para uma sociedade moderna como a nossa. Uma sociedade em que a simples menção à palavra regra parece não encontrar aplicação na vida contemporânea. É verdade. Já que o livro de Levítico é um livro de regra, me parece que para a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, esse livro pode ser pouco atrativo, até porque a regra hoje é que muitas pessoas não querem. Todavia, porém, o livro de Levítico nos ensina a humildade para sermos e fazermos o que o Senhor nos orienta. Assim, se lermos com atenção e sincera devoção o livro de Levítico, veremos que existem regulamentos que tratam de questões que vão muito além da religião, mas são eventos da própria vida e relações humanas. Levítico nos ensina, em suma, que tudo o que fazemos, quer seja em adoração direta ou não,
faz parte da nossa relação com Deus. O Senhor nos vê como um todo, de modo que a nossa existência, o nosso trabalho, a nossa adoração e a nossa família, tudo é muito importante para Ele. Então, Levítico é um livro que vale a pena ser lido com total devoção e dedicação, mas sobretudo com espírito de humildade. Se assim o fizermos, veremos que Ele vai nos ensinar a obedecermos a Deus e a fazermos tudo o que Ele nos manda, porque afinal de contas, Ele é nosso Deus e Ele é soberano. Quero concluir levando-nos a refletir, a pensarmos, e não somente isso, mas também colocarmos em prática, alguns pontos importantes acerca desta lição. O primeiro, Deus é santo, isso nós não temos dúvida. E Ele espera que o seu povo também seja santo. Essa santidade prática deve governar toda a nossa vida. Até porque a palavra do Senhor diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. 2. A vida pertence a Deus e, por esta razão, jamais devemos pensar que podemos deixar Deus à margem do que estamos fazendo. Ele também tem interesse em tudo aquilo que nos envolve. Então, nada daquilo que fazemos é alheio a Deus. Ele tem interesse em tudo. E o livro de Levítico nos mostra exatamente isso. E, por fim, a terceira reflexão é que a expiação do pecado requer um derramamento de sangue. Até porque a palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecado não é uma coisa leve e sem importância. Ele é odioso aos olhos de Deus. O pecado custa muito caro para a nossa adoração. Custou o sangue dos animais, lá no Velho Testamento. Mas hoje, ele custou para nós o precioso sangue de Cristo, a qual, com esse sangue, ele nos comprou do pecado. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.